Bom dia, meus irmãos. Nós queremos saudar a todos os irmãos que têm nos assistido por meio da transmissão virtual, os nossos estudos, nossas atividades, sermões e o que for necessário nesse período de quarentena. Nós queremos saudar os irmãos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Nós estamos hoje pela manhã preparando para os irmãos, na verdade, o culto da ressurreição, o qual nós costumamos a ter em nossa igreja no domingo que celebramos a Páscoa. Nós celebramos o culto e nós geralmente suspendemos a escola dominical. Então hoje nós faremos da mesma forma, vamos manter o nosso ritmo, nós vamos ter uma mensagem voltada para esse momento tão glorioso que é a ressurreição do nosso Salvador, do nosso Cristo, momento de júbilo ao nosso coração, porque é um fato histórico e importante para nós cristãos celebrarmos essa data. E também vamos oportunamente, após a minha primeira oração, louvar ao Senhor com um hino ao qual Cristo, Ele venceu, Ele ressuscitou, Ele é triunfante, o nosso Senhor é majestoso. Vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor por essa manhã. Essa mensagem é para edificar nosso coração com a certeza da ressurreição do nosso Cristo, o nosso Salvador. Vamos orar com a boa graça de Cristo. Ó Senhor Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor, ao glorioso e eterno Salvador, por mais esse momento de celebração, de culto ao Teu santo nome, em especial nessa manhã de domingo, domingo da ressurreição, domingo da vitória, onde toda glória, toda honra seja dada ao nosso Deus. Abençoe, ó Senhor Deus, em Cristo Jesus, as famílias reunidas hoje, mesmo não podendo participar do culto, da celebração ao Teu santo nome, nós agradecemos porque Jesus venceu a morte, ressuscitou, e Ele, triunfante em glória, nos conclama a sermos adoradores, a sermos embaixadores, a sermos anunciantes da Sua graça nesse mundo. Abençoa, Senhor Deus, em Cristo Jesus, cada irmão, cada lar, cada pessoa no seu lar nesse momento. Derrame graça sobre a nossa vida, é o que rogamos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos ouvir agora um hino e logo após retornamos com a mensagem do Senhor ao nosso coração. Morri na cruz por ti, foi para te livrar, meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, sofrendo intensa dor, e tudo fiz aqui por ser Teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, agora vou dar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim?
salvação, dos altos céus favor, é livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Irmãos, após esse hino lindo que nós ouvimos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, e nada melhor do que meditar nessa manhã sobre relatos da sua ressurreição. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. É um dos que narram a sua ressurreição, que nós usaremos nesse momento. Outros evangelistas narram também sobre a ressurreição. O apóstolo Paulo também fala sobre esse assunto da ressurreição. E agora pela manhã nós veremos Marcos 16. A partir do versículo 9 diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo, ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 que estavam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também a esses 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém. Senhor, graças te rendemos pela palavra lida. Usa como instrumento em tuas mãos nessa manhã para levar a sua mensagem, a verdade proclamada na sua palavra para todos aqueles que creem e também aqueles que ainda não creem, para que possam crer, ter os seus olhos abertos pela fé em Cristo Jesus. Nos alimente, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos lendo aqui o texto de Marcos, aonde após aquele período doloroso da sexta-feira cruenta, massacrenta, aonde Jesus na quinta-feira já estava debilitado, fraco, porque já havia apanhado, já havia sido maltratado, com fome. E depois, na sexta-feira, nós temos todo aquele percurso que começa às 6 da manhã, e depois já a sua crucificação, às 9 da manhã previsto, geralmente, ao qual muitas igrejas, nessa data, inclusive, depois você pode pesquisar, tem boas mensagens sobre as 7 últimas palavras de Cristo, que é uma ajuda fenomenal para compreendermos o que Jesus falou nos seus últimos momentos. A gente pode falar disso em outra ocasião em nossa igreja. Mas após esse período difícil, de morte, de sofrimento, de dor, de angústia, aonde Jesus ele leva sobre si
as nossas iniquidades, Ele leva sobre si os nossos pecados. Nós somos conclamados, agora juntamente com os discípulos, a darem todo crédito à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a proclamar essa ressurreição de Cristo Jesus e não termos as mesmas dúvidas que os apóstolos tiveram naquela ocasião. Sim, os apóstolos tiveram dúvida da ressurreição. E é isso que nós vamos ver nesse momento. A dúvida deles ainda continua sendo a dúvida de muitos. E talvez numa análise um pouco mais crítica dos nossos tempos, talvez seja inclusive a dúvida de cristãos, de pessoas que estão na igreja, de pessoas que estão sentadas em bancos em dias normais, não agora nesse momento de pandemia, ou talvez em suas casas vendo vídeos e mais vídeos, tentando acreditar que Cristo, Ele é Senhor, ou que Ele é poderoso, ou que Ele de fato ressuscitou dentre os mortos. Então nessa manhã eu quero mostrar para os irmãos que os discípulos tiveram de fato algumas dúvidas, das quais nós devemos estar curados, ou deveríamos ao menos estar vacinados contra elas. Nosso sistema imunológico já deveria estar bem preparado para poder reafirmar a ressurreição de Cristo, o seu completo e vitorioso poder sobre aquela cruz, ao qual Ele, com a sua graça e misericórdia, resgatou a cada um de nós de toda a perdição. Então, o que nós podemos ver primeiro para analisar essa falta de crença, essa incredulidade na vida dos apóstolos? Talvez porque eles criaram uma ideia equivocada sobre Jesus Cristo. Eles criaram uma ideia de Jesus como um grande comandante, forte, que combateria o Império Romano, comandaria milhões e milhões de pessoas ao seu redor, um Messias que o salvaria com violência militar, se for necessário, de toda a opressão do Império Romano que ali dominava. A ideia de muitos discípulos é que ele reinaria nesse mundo. Tanto é que em alguns momentos os discípulos indagam, e quando o Senhor estiver reinando, quem vai estar à direita, quem vai estar à esquerda? Justamente porque eles esperavam um rei vitorioso, um comandante, um general que fosse, que batalhasse, uma figura muito mais de um Messias comandante do que de fato um Messias resgatador do maior problema da raça humana, que é o pecado. Então, essa é uma ideia que eles tinham, um Messias que resolve problemas que eles estavam enfrentando. Só fazendo um paralelo, talvez hoje seja uma visão que ainda muitos têm sobre Jesus. A visão do Jesus curandeiro, do Jesus que veio para poder consertar os problemas somente, que veio para poder dar um jeito na esposa problemática, no esposo problemático, no filho problemático, mas não conseguem enxergar de fato uma realidade da sua total ressurreição e o propósito dessa ressurreição, que é o nosso resgate, que é a nossa redenção, que é a nossa salvação. Então hoje, talvez alguns ainda tenham essa expectativa, o Jesus triunfalista das mensagens, o Jesus das mensagens de prosperidade, o Jesus das mensagens das curas e de tantas outras coisas que nós temos por aí hoje, que tem que se colocar em dúvida, inclusive sobre algumas pregações nesse sentido, triunfalistas, porque não é o que temos visto em meio a um pequeno vírus que o Senhor deixou propagar sobre a raça humana para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados também. Outra razão importante é que, por não terem compreendido sobre Jesus como Messias Redentor e não como Messias Comandante, eles também não compreenderam direito quem era Jesus como
aquele que é Deus, aquele que é poderoso. Porque se eles tivessem compreendido quem era Jesus, sendo Jesus o Filho de Deus, o qual, lá naquele episódio em que João Batista o batiza, desce de fato sobre ele, e esse é o meu Filho amado, e se eles entendessem que Jesus, sendo Filho amado, ele teria todo o poder para poder ressuscitar o seu Filho. Deus teria esse poder, Jesus teria esse poder. Eles não se lembraram da história de Abraão, juntamente com o seu filho, ao qual o Senhor proveu um cordeiro para libertar o seu filho do sacrifício. Da mesma forma, o Senhor proveu um cordeiro para morrer em nosso lugar, para que ele sacrificasse sem pecado algum, sem defeito algum, em nosso lugar. Talvez por isso as pessoas achassem, naquele primeiro momento, estranho um relato da ressurreição, porque eles não haviam compreendido que Jesus era o Filho de Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é o Verbo vivo, é a palavra encarnada, estava desde o começo, ele sempre existiu, sempre esteve com o Pai, e eles não entenderam essa divindade plena de Cristo Jesus, porque Cristo se fez carne, deixou a sua infinitude para se tornar finito, deixou o seu reino de glória para provar do escárnio desse mundo, deixou a sua majestade para ser humilhado por aqueles que se acham investidos de autoridade nesse mundo. Os discípulos não compreenderam ainda que Jesus era e é e continua sendo o nosso único Senhor, o único Filho de Deus, que deu a sua vida em nosso lugar. Um outro motivo pelo qual talvez os discípulos tiveram dificuldade para acreditar, nos relatos que assim seguem, que nós veremos, seja o aspecto da ressurreição, que não acontece todo dia, não é todo dia que você vê morto voltando da vida. Eles viram no caso bem especial, Lázaro, que foi ressuscitado, mas depois Lázaro possivelmente ele veio a morrer, alguma coisa aconteceu, e ele já não estava ali mais com os discípulos e nem com Jesus. Não há relato nesse sentido. A ideia é mostrar que ele tinha poder para ressuscitar, mas eles não acreditavam que ele ressuscitaria também. Então, o que é normal? A pessoa nasce, ela vive, ela tem as suas lutas, seus trabalhos, seus conflitos, forma a sua família, e depois, por alguma infelicidade, ela pode, e vai acontecer, se Jesus não voltar antes, ela vai morrer, vai ser sepultada, e o corpo fica em repouso, e a alma volta para Deus. Não tem esse negócio de que a alma fica num sono, num descanso, aguardando o Senhor voltar, não. A alma já vai para o Senhor. A ideia é de que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, que ele fala para alguns dos malfeitores, ladrões, que estão ali na cruz do Calvário, pendurado ao lado do próprio Senhor Jesus. Então a ideia de reviver não é algo muito natural, então é possível que também os discípulos tivessem essa incredulidade por causa desse aspecto. Hoje também é verdade que ninguém viu alguém que tenha ressuscitado. A história fala de Jesus que ressuscitou e não se achou mais o corpo dele. E ele de fato não foi roubado, aquelas teorias conspiratórias, aquelas teorias que roubaram, que esconderam, tudo isso aí é para poder tentar tirar o foco daquilo que realmente é importante. Jesus, sim, ele ressuscitou dentre os mortos. E pensando nesses aspectos, Messias comandante, ele não é de fato Deus ou Filho de Deus, eles não entenderam isso, que morto não ressuscita constantemente, então os discípulos tiveram um momento de grande incredulidade. Talvez nós também tenhamos momentos de grande incredulidade, mas aqui nós podemos aprender algumas coisas com relação aos discípulos, das quais nós não devemos ter na nossa incredulidade. Veja um relato novamente. O que o texto nos ensina? Primeiro, a cena Maria,
Madalena, que era uma endemoniada, o texto fala que ela foi agraciada por Jesus, que Jesus expeliu dela 7 demônios. E isso quer dizer que essa mulher vai até lá, vê o túmulo vazio, a toda aquela cena, e ela volta correndo para mostrar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Meus irmãos, são vários outros relatos que nós temos que Jesus, ele apareceu, mas nesse primeiro relato, a aparição dele a essa mulher, que ela leva notícia aos discípulos, ainda trouxe incredulidade sobre eles. É interessante no versículo 10 que ela partiu e foi anunciar aos companheiros de Jesus. E tem um detalhe, eles se achavam tristes e choravam, estavam de luto. A morte produz luto. A perda de pessoas que nós amamos produz luto em nosso coração. E o luto pode cegar o nosso entendimento algumas vezes. O luto pode fazer com que nós nos apeguemos às coisas passadas, às histórias passadas, a bens passados, e não temos às vezes coragem de desfazer dessas coisas, porque estamos em luto. Os discípulos estavam em luto. Eles estavam mais apegados talvez a lembranças, a momentos que eles passaram junto, por isso o choro, por isso a tristeza. Talvez alguém se lembrou assim, aquele dia Jesus, ele pegou um homem e ele expeliu o demônio, e ele quebrava as algemas, e ele expulsou e mandou os outros ficarem quietos, não anunciar quem ele era. E eles ficam contando e relembrando, e o choro vem. É natural que nós choremos, nós somos seres que têm emoções, somos emotivos. E Lucas tem também alguns registros, ao qual ele dava a impressão de que os discípulos achavam que Maria estava, na verdade, delirando. Quando ela chega contando, olha, Jesus ressuscitou. Eu tento imaginar a cena, eu talvez até não consiga imaginá-la, porque está todo mundo triste naquela sala. Quando você chega numa sala de luto, todo mundo está triste, você não consegue ficar contente, você não consegue ficar alegre. Você entra no clima, você começa também, ouvindo as histórias, ou lembrando das suas histórias, trazer choro ao seu coração. E essa mulher chega radiante, chega ali para poder contar, dizendo, olha, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Mas o choro e a tristeza, em alguns momentos, são maiores do que as alegrias que Jesus traz ao nosso coração. Meus irmãos, a perda de pessoas, momentos de pandemia como estamos vivendo, pode causar tristeza, pode causar choro, mas não substitui a alegria de sermos salvos por Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz várias vezes sobre alegria, ele fala, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, a alegria que substitui o choro, a alegria que substitui a tristeza, a alegria que substitui o luto, é a alegria de um Cristo vivo. Por isso nós podemos nos alegrar com Cristo que está vivo, ressurreto, que venceu a morte. Os discípulos não deixaram a tristeza ainda nesse primeiro momento. Jesus permite com que a Maria vá, nesse primeiro momento, falar para os discípulos, eu estou vivo, vai lá Maria, né? De certa forma, conta para eles. E Maria contou o relato, e eles não acreditaram, porque preferiram ficar no seu luto, na tristeza e no choro. Meu querido, saia da tristeza, saia do choro, creia na ressurreição de Cristo Jesus, e Ele por ter ressuscitado, você se morrer hoje, você também vai ser ressuscitado juntamente com todos aqueles que morreram e creram no Senhor. A ressurreição de Jesus é motivo de alegria em meio a luto, a ressurreição de Jesus é alegria em meio à tristeza, a ressurreição de Jesus é alegria em meio à sala, onde todo mundo está chorando. Talvez a sua família esteja chorando. O pior choro é daqueles que morrem sem ter de fato se entregado a Cristo Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis.
Maria estava alegre. Os outros estavam chorando, mas não se importou. Ela falou, e mesmo que muitos continuem chorando, continue falando que Cristo está vivo, meu querido. Muitos não vão acreditar nessa ressurreição. Muitos vão continuar chorando as mínguas e as mágoas desse mundo. Muitos vão continuar se lamentando pela situação que estão vivendo nesse mundo. Muitos continuarão tristes. Mas aqueles que creem, confiam na ressurreição, poderão ter alegria em meio às tristezas e pandemias da vida. Maria estava triste, voltou alegre. Os discípulos estavam tristes e choravam. Ouviram, versículo 11, e não acreditaram. Incredulidade. Segunda cena de incredulidade, meus irmãos. Depois, Jesus ele se manifesta também a 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Esse relato mais completo está em Lucas, capítulo 24. Naquele momento, os discípulos estavam caminhando, discutindo. Jesus se aproxima deles, e os olhos deles, porém, estavam impedidos de ver o Senhor. E Jesus então pergunta: o que é que preocupa vocês? Por que vocês estão assim tão agoniados? Tão tristes? Tão chateados? E aqui em Lucas, quando ele faz o relato desses 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, nós temos algo muito interessante, porque eles estavam caminhando, discutindo, falando sobre o que havia acontecido. Jesus se aproxima deles e eles não conseguem perceber que é Jesus. Eles estavam impedidos de reconhecer Jesus. Não só os discípulos, os apóstolos estavam incrédulos, mas pessoas também que já tinham sido evangelizadas e eram discípulos de Jesus também se mostraram incrédulas. Na conversa a caminho de Emaús, Jesus pergunta, como se não soubesse de nada: o que é que vocês estão discutindo? O que é que aconteceu enquanto vocês caminham? E ele coloca: e vocês estão entristecidos. Mais uma vez a expressão entristecidos. Tristeza, luto, chateação, a expectativa de um Messias comandante, a expectativa de um rei vitorioso. Então todas as expectativas, a princípio, no coração deles, parece que foram frustradas. E eles decorrem no caminho e falam para Jesus: olha, será que você não esteve em Jerusalém esses dias? Aconteceu isso. Jesus, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obra, em palavras, diante de Deus e dos homens. O que os nossos principais sacerdotes, autoridades fizeram com ele: o prenderam, o maltrataram e o crucificaram. E já é o 3º dia depois de que tudo isso sucedeu. E o texto nos mostra, no versículo 22, é verdade também que algumas mulheres, das que estavam conosco, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, o qual afirmaram que ele vive. Meus irmãos, anjos apareceram às mulheres, afirmaram que ele vive, ele reina. Essas mulheres voltaram, que é o caso que nós lemos na primeira cena de Maria Madalena, volta fervorosa, contando, e os discípulos não acreditaram, e esses discípulos estavam nessa sala e também não acreditaram. E Marcos faz questão de registrar que ele se manifestou pessoalmente a esses 2 que estavam a caminho de Emaús e não acreditaram até que Jesus abriu os seus olhos. Jesus abriu os olhos deles. Eles acreditaram, ficaram tomados, eles nem ficaram lá onde eles estavam, voltaram correndo para Jerusalém e contaram aos discípulos: olha, nós também o vimos, nós andamos com ele, nosso coração se ardeu quando ele falava da lei, nós ficamos assim fervorosos porque ele estava conosco. E eles anunciaram, e
todo esse ânimo, toda essa alegria, todo esse fervor que existe no coração, como diz a música, daquele que conhece a Jesus, não comoveu os discípulos. Voltando em Marcos, versículo 13, eles anunciaram, mas também a esses dois eles não deram crédito. Eles não creram em Maria, eles não creram nos dois discípulos, não creram na ressurreição de Cristo Jesus. Meus queridos, quantos têm negado a ressurreição de Jesus? Apesar da alegria da igreja, apesar da nossa festividade, de celebrar um Deus que mandou o seu Filho, que morreu por nós, esse Cristo que é vivo, vivo e verdadeiro, e ainda assim pessoas não acreditam, e isso faz parte da nossa condição humana. O que nos traz uma lição importante: nem todos que ouvirem daquilo que nós cremos vão acreditar como nós cremos, infelizmente. Alguns vão continuar cegos, alguns vão continuar tristes, alguns vão continuar sem dar crédito à palavra, à mensagem de Deus. Aí, o desenrolar dessa cena vem com um terceiro momento, onde Marcos ele até usa a expressão finalmente. Nós poderíamos dizer assim: graças a Deus apareceu aquele que é o Messias, até que enfim ele veio. Ele havia sumido, ele havia desaparecido por um tempo, mas finalmente Jesus aparece aos 11. Lembrando aos 11 porque Judas foi e se enforcou de tanto remorso que ele sentiu ao trair o Senhor Jesus. E eles ainda não haviam feito aquela votação, né, para eleger e colocar um novo apóstolo no lugar de Judas. E nem Paulo ainda, o apóstolo nascido fora do tempo, havia aparecido ainda para poder completar esse quadro, que eram de 12. E aí, então, os 11 estavam à mesa. A mesa, nós podemos entender que era um momento de conversa, reflexão, o alimento, nós não sabemos. E quando Jesus aparece, no versículo 14, Jesus ele não aparece como aquele, ou como nós poderíamos dizer assim, dizendo: cheguei, olha eu aqui, olha que bom que vocês estão aqui, olha eu ressuscitei de verdade. Na verdade, Jesus chegou censurando a incredulidade e a dureza do coração dos discípulos. E porque eles não deram crédito aos que o já tinham visto, já ressuscitado. Eu faria um paralelo aqui, meus queridos, aos nossos tempos, aos corações de muitas pessoas que estão em igrejas. Elas ouvem um relato desse Jesus, mas elas não dão crédito aos relatos de Cristo Jesus. Eles não dão crédito à obediência à lei, não dão crédito à santidade da vida que devemos levar, não dão crédito à pureza de vida. Nesse período de pandemia, temos que tomar cuidado com acessos indevidos na internet, acessos em páginas indevidas, que nesse período tem crescido assustadoramente. Tudo isso porque o nosso coração é incrédulo demais, duro demais. Nós recebemos a palavra e ainda assim somos duros. No caso aqui, Jesus, ele apareceu. Nós temos uma desvantagem, porque Jesus ele tem mandado a sua palavra, e quando Jesus voltar, não vai ser para exortar não, ele vai ser para vir julgar, ser justo juiz. Ele veio a esse mundo para dar esperança por meio e boca dos seus servos, que é você, que sou eu, que somos nós, enquanto ele não volta para ser juiz de fato, aquele que vai separar as suas ovelhas dos bodes, a sua igreja dos ímpios.
e levar a sua igreja em glória e majestade, e os ímpios condenados ao inferno. Então eles deveriam já ter acreditado na ressurreição. Eles deveriam ter ficado contentes por aqueles que já falaram e manifestaram e contaram sobre o que Jesus já havia feito. O testemunho de Maria já deveria ter sido suficiente. O testemunho de mais dois deveria ter sido suficiente. O testemunho domingo após domingo da palavra pregada deveria ser suficiente ao seu coração, meu querido irmão, para que você creia na ressurreição de Cristo Jesus como de fato fonte de vida verdadeira a cada um de nós. Jesus exorta, Jesus chega repreendendo, mas ele repreende por causa da relutância, da dureza do coração dos discípulos. Se fôssemos mais obedientes, não precisaríamos de tantas exortações. E Jesus, ele continua dizendo, olha, vocês não deram crédito. Eu já ressuscitei, já foi avisado para vocês. Celebrem, abandonem a tristeza, abandonem esse chororô, abandonem essa mesa. E dá uma ordem na sequência. Saiam. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus nos traz implicações práticas. Não é para ficar lamentando, não é para ficar triste, não é para ficar chorando. Mesmo em reclusão social, ainda continuamos pregando o evangelho de Cristo Jesus. Agora talvez de outra forma, mas ainda pregamos. A esses discípulos, Jesus os capacitou, deu ferramentas e prodígios que os acompanhariam, a eles, não a nós, para que eles pudessem impactar a igreja do primeiro século, impactar Jerusalém, impactar aquelas pessoas que ainda duvidavam da ressurreição de Cristo Jesus, do seu poder, da sua glória. A história continua em Atos e ali nós temos a aparição de Jesus para mais de 500, nós temos depois a pregação dos discípulos, a conversão de 3.000, 5.000. E hoje nós somos milhões, milhares e milhares de cristãos espalhados pelo mundo afora, mas que ainda muitos estão chorando, tristes e não celebrando a ressurreição do nosso Senhor. Celebremos, meus queridos, a ressurreição de nosso Cristo. Não sejamos incrédulos, não sejamos pessoas que duvidem, não sejamos pessoas que vivam somente incrustados na tristeza, nos remorsos, no choro. Nós temos a alegria de ter um Cristo vivo para nos dar a salvação. Que nós possamos celebrar a Cristo, que nós possamos celebrar o nosso Salvador. E temos algumas implicações e aplicações para a nossa vida nessa manhã. Primeiro, Cristo não quer enganar ninguém. Ele não veio para enganar pessoas. Porque se ele quisesse enganar pessoas, ele não teria aparecido primeiro para uma mulher que antes era uma endemoniada. Quem é que vai dar crédito para uma pessoa que era antes endemoniada? Uma pessoa que a sociedade não dava crédito nenhum. Depois ele aparece para 2 discípulos que nem tinham expressão, nem eram os principais, digamos assim, dos discípulos naquele momento. Então, se Jesus quisesse enganar pessoas, ele teria aparecido para Herodes, para os governadores. E aparecido e ainda fala assim: vocês tentaram me matar, mas não conseguiram, ressuscitei. Jesus não usou dessas estratégias. Ele aparece a uma mulher, ele aparece a 2 homens, e depois ele aparece aos discípulos. O que Jesus está dizendo é que ele não está aqui para enganar corações, ele está aqui para aparecer aos corações simples, que o desejam, que esperam por ele, e que anseiam de fato por uma nova esperança de vida. Talvez você esteja
tão seguro naquilo que você já possui, que talvez não precise de uma esperança, mas o que Jesus nos mostra é que ninguém está seguro no que tem, e o vírus está aí para mostrar isso. Ele não distingue se é rico, pobre, se tem muita coisa, se não é, se é branco, ou se é preto, se é azul, se é amarelo, ele não distingue. Ele pode ser contraído por qualquer pessoa, e qualquer uma pode sofrer as consequências, inclusive a própria morte. Jesus, ele não está aqui para enganar pessoas, dizendo que você não vai sofrer, que você não vai ter dificuldade, que você não vai ter problema, que depois disso você vai ter só coisa boa na sua vida. Não é verdade. Jesus mostra que aqueles que querem segui-lo sofrerão perseguições, e ele mandou os discípulos: vá e pregue o evangelho a toda criatura. E Jesus está dizendo: vocês serão perseguidos, vocês serão enviados para meio de lobo. Ele não está enganando ninguém, dizendo que porque ele ressuscitou, a nossa vida vai ser mais fácil. Não. A nossa vida, muito pelo contrário, ela vai ser até mais difícil, porque estamos falando de algo que só acredita aquele que tem fé. E a fé vem de Cristo Jesus. Outra coisa importante é que nós fomos resgatados dos nossos pecados. Mas só somos resgatados se crermos, confiarmos e depositarmos nele toda a nossa confiança. O que devemos fazer então? Nós devemos meditar na misericórdia e compaixão de Jesus por nós, meus queridos. Não foi um discípulo, não foram somente 2, mas Jesus apareceu a vários. Vários. Nós não temos que defender mais a ressurreição, porque isso é fato para o nosso coração. Não precisamos de um sinal extraordinário para crer. O caminho é o mesmo para todos, é a pregação da palavra, é o anúncio da palavra. Portanto, leia, compreenda. Quando puder voltar, esteja na igreja, esteja tendo a comunhão com os irmãos. Nós não precisamos de algo extraordinário para crer que Jesus é o Salvador da raça humana. Até os discípulos, é verdade, tiveram um momento de incredulidade, mas nós não precisamos ter esse momento de incredulidade. Nós podemos crer nessa manhã que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor. E por causa dele e nele, nós temos plena redenção da nossa vida. Os nossos pecados foram pagos por Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que nós não sejamos de coração duro. Que não sejamos aqueles que ficam só tristes e chorando em torno de uma mesa. Mas que possamos, assim que pudermos, sairmos e continuar pregando a palavra de Cristo Jesus. Jesus tem paciência com você. Jesus teve paciência com os discípulos, 1, 2, aí depois que ele apareceu, Jesus tem paciência com você, mandando alguém pregar, alguém exortar, mandando alguma palavra para você. Jesus tem paciência demais conosco. Mas um dia, nós não poderemos mais desfrutar da paciência de Jesus, porque um dia desfrutaremos do juízo do nosso Senhor Jesus. Enquanto há tempo, desfrute, meu querido, da misericórdia, da bondade e da paciência do nosso Senhor. Que Deus esteja no seu coração, que Deus renasça na sua vida, que cada dia a misericórdia se renove em seu coração, e que você não seja de coração duro, incrédulo. Creia em Jesus Cristo como único e Senhor e Salvador de sua vida, meu irmão. Entregue-se a Ele nesse momento. Confie nele. Não confie nas suas próprias conclusões, na sua tristeza, nas suas amarguras. Confie na alegria que vem do Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Oremos. Senhor, graças te rendemos nessa manhã, onde celebramos de forma gloriosa a ressurreição de Jesus. Abençoa a tua igreja, que mesmo não estando reunido fisicamente, nós assim ansiamos e desejamos, porque não estamos diante de uma mesa triste, chorando, mas estamos diante de um Senhor vivo e verdadeiro, o qual nos alegramos. Abençoa, Pai, a igreja, abençoa o teu povo, e traga sobre nós, ó Pai, a paz do Senhor Jesus nesse dia. Essa Páscoa
não é a mesma dos outros anos, onde nos reunimos com irmãos, amigos, familiares, para celebrar de alguma forma essa festa. Algumas vezes distorcida por presentes, chocolates e tantas outras coisas, porque o verdadeiro sentido dessa festa é Cristo que venceu a morte e ressuscitou, e por Ele nós temos vida. Que esse símbolo da Páscoa, que na verdade hoje nós celebramos com a Santa Ceia, seja novamente renovado em nossos corações. Cristo está vivo, nós comemos e bebemos do pão e do cálice, porque Jesus morreu por nós. Concede aos teus servos o privilégio de voltar à comunhão física, à comunhão intensa uns com os outros. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, encerramos agora a nossa transmissão nessa manhã. À noite, voltamos com o culto vespertino, com a palavra abençoadora ao nosso coração. Ainda sobre a ressurreição, numa outra perspectiva, agora numa visão paulina, mas sobre a importância dela nesse dia. Cristo ressuscitou, Ele vive, por isso posso crer no amanhã. Deus abençoe, Deus nos guarde, em nome de Jesus. Amém. O que é a Páscoa? Por que a celebramos? Qual é o motivo de dela nos lembrarmos? Há uma história e um sentido, um sacrifício oferecido. Cantemos juntos a Páscoa de Jesus. Estava o homem perdido em seus pecados, jamais seria da morte resgatado. O amor de Deus absoluto enviou perfeito substituto. Cantemos juntos a Páscoa de Jesus. Cristo entregou sua vida como oferta agradável a Deus. A morte, enfim, foi vencida, trazendo vitória ao céu. Quem mais podia morrer pelos injustos e ainda amá-los, chamando-os de filhos? Tão grande obra Jesus cumpriu, o Rei da Glória ressurgiu. Esta Páscoa do nosso Rei Jesus. Tão grande obra Jesus cumpriu, o Rei da Glória ressurgiu. Esta Páscoa do nosso Rei Jesus. Esta Páscoa do nosso Rei